Olá! Hoje vamos falar de um tipo de pessoa que pode levar vários nomes: encrenqueiro, reativo, opositor, desafiador, a pessoa do contra, aquela que só faz o que ela quer, aquela que todo mundo tem que ceder porque ela mesma não vai ceder. São tudo formas de você mencionar o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de pessoa reativa, que está sempre com uma resposta pronta. Primeiro reage, depois pensa, ou às vezes nem depois ela vai pensar. E vamos tentar entender por que tem gente que é assim, o que dá para fazer para mudar, o que a pessoa pode fazer para ela mesma mudar, ou se você for a pessoa que convive com alguém assim, o que você pode fazer para mudar. E tem um detalhe bem interessante: a pessoa que convive com esse tipo de encrenqueiro, claro que eu não estou falando de todos os encrenqueiros de forma geral, mas esse encrenqueiro que tem essa reação, eu vou falar até da parte neurológica, como é que o cérebro dela funciona, enfim, o seu papel na vida dessa pessoa, que às vezes não é tão ruim quanto você pensa, que às vezes você tem aquela sensação de, pô, essa pessoa só explode comigo, quando eu vou ver tá me fazendo de saco de pancada, né, que não quero mais nada com essa pessoa, mas só que às vezes você é a pessoa mais importante na vida dessa pessoa, é a mais significativa, é com quem ela confia para poder se soltar e colocar para fora tudo que ela vem segurando aí durante o dia inteiro, às vezes dias. Vamos entender, vamos falar sobre tudo isso, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo, por exemplo, levar numa terapia para se trabalhar, tentar mudar alguma coisa aí que você precisa, ou para se entender com as pessoas com quem você convive. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui na descrição ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, todos esses detalhes. Presencial na região da Avenida Paulista, em São Paulo, online para qualquer lugar, até para quem está em São Paulo também. Então vamos entender, né? Do que eu estou falando quando eu falo todos esses nomes? Do encrenqueiro, aquele que todo mundo tem que ceder porque ele mesmo não cede, a pessoa que só faz o que ela quer, aquela que explode. É a pessoa reativa, aquela que ela está agindo em resposta a estímulos internos sem ter uma reflexão das consequências das suas ações. É aquela que primeiro faz, assim, e às vezes pensa depois, ou às vezes nem depois ela pensa, só sai fazendo, só que às vezes os estragos aí ao longo do percurso dela vão ficando, né? Por exemplo, a pessoa que sai do carro no meio do trânsito para brigar, ou aquela que avança o carro acima do outro porque ela ficou com raiva, está bronqueada com o que aconteceu no trânsito, ou alguém que não pode receber crítica, alguém faz alguma crítica, ou às vezes não é nem crítica, a pessoa vai ensinar alguma coisa, isso faz desse jeito, na cabeça dela já é crítica, na cabeça, você está me ensinando porque você acha que eu não sei fazer, e já sai, às vezes no grito, às vezes no palavrão, às vezes na coisa, a reação pesada. Adora dar ordens, adora ser ela a pessoa que determina como é que vai acontecer, não escuta o ponto de vista do outro, nem se esforça para entender, e a pessoa ela pode ter momentos específicos assim, porque se é assim o tempo todo, 100% do tempo, nem ela ia aguentar o estresse disso tudo. Mas ela tem momentos específicos que ela reage dessa forma. Outros momentos vai segurando, outros momentos vai aguentando, dali a pouco dá uma explodida de novo. E quem convive, às vezes até já aprende qual é o momento dela ficar quieta, vão deixar passar, vão falar sobre isso depois. Na pior das hipóteses, a pessoa tem esse comportamento na maior parte do tempo com um maior número de pessoas, mas o que eu vejo de mais comum são de momentos muito específicos de explosão e o resto do tempo de acúmulo, vai gotejando, uma hora o copo transborda. E como é que fica as pessoas que convivem com esse reativo? Às vezes ela se segura, né? Principalmente quando ela percebe o próprio reativo, né? Às vezes ele se segura quando ele percebe que o prejuízo dele vai ser muito grande, ou você já vai perder a amizade, não vai ter mais a pessoa por perto, quando ele vai ver, mas eu vou perder muito, ou então vai ficar muito feia a situação aqui, eu vou passar vergonha, odeia passar vergonha, é engraçado, né? A pessoa que dá barraco, mas odeia passar vergonha. Mas ela costuma se soltar e falar todos os desaforos justamente para a pessoa que ela mais gosta, aquilo que eu estava falando aqui no começo.
né? Porque é a pessoa com quem ela se sente mais confortável, mais à vontade, sente mais confiança e que sabe que vai continuar do lado dela. Ela pode falar o que for, essa pessoa vai continuar do lado dela. Quando tem essa pessoa, normalmente essa pessoa é escolhida para o reativo explodir. É quase que sempre no ouvido de um, às vezes é meio que no ouvido de todo mundo, depende. Eu acho que quando tem esse um específico, a pessoa tem uma história de vida mais, porque tem algumas causas, eu vou falar aqui das causas, e quando tem algum foco, uma causa mais focada na história de vida da pessoa, nas coisas que ela viveu, aí fica mais fácil ela ter um escolhido para quem ela vai escolher, com quem ela vai explodir, e esse escolhido é a pessoa que ela mais gosta, é a pessoa que ela mais confia, é a pessoa de maior significado na vida dela. Só que isso é muito ruim, porque ela coloca em risco, né, a pessoa mais importante da vida dela. Mas enfim, vamos lá. Então, quais são as características dessa pessoa reativa? Ela tem um foco muito intenso no problema, no furacão. Ela se concentra no problema, no que desagradou ela, do que ela não gostou, do que não deu certo, e não vai buscar solução, né? Fica ali, o problema é insolúvel, aquilo é a única certeza que ela tem naquele momento. A impulsividade, né? Age sem pensar, primeiro tá fazendo, depois tá... Né, como eu falo assim, e se depois for pensar, que às vezes nem depois vai pensar nas consequências do que fez, né? E isso leva a pessoa a comportamento inadequado, a coisa muito prejudicial, né? Tanto para si mesmo como para os outros. Pode prejudicar, pode sair quebrando as coisas, estragar objetos dela ou objetos dos outros, pode criar um clima num determinado local, num ambiente que ela não vai poder mais voltar. Enfim, dificuldade em lidar com crítica, se sente muito ofendido, muito magoada. Se alguém vem fazer alguma crítica, mesmo se for construtiva, mesmo se for, olha, se você fizer tal coisa vai ser legal, vai dar resultado, nem esse tipo de crítica, nesses momentos, né, mais quentes, não adianta vir falar nada. Ou é isso que é o gatilho, alguém vir dar uma solução, alguém vir dar um conselho, pronto, aquilo tem um significado enorme, pesado. Dificuldade de aceitar que errou. Não aceita que errou. O erro nunca é dele, é dos outros. Os outros que fizeram, os outros que aconteceram, os outros que erraram. E não aprende com seus próprios erros. Claro, não admite que errou, né? E aquela tendência de se vitimizar. Né? Todo mundo é culpado pelo meu fracasso, eu não tenho o que fazer. As pessoas que são assim comigo, não assume responsabilidade, enfim, não assume responsabilidade. Tá, importante a gente falar que ninguém é totalmente reativo o tempo todo, como eu falei assim, pode ser numa boa parte do tempo, é mais comum que tenha momentos muito intensos de reatividade, e de toda forma, todo mundo, nós aqui que estamos, né, falando, olha, né, quando tem gente assim, acaba tendo lá seus momentos reativos também, faz parte da gente, faz parte do nosso instinto de luta ou fuga, quando acontece alguma situação que é ameaçadora, que é ruim, que a gente não gosta, a gente reage e tem que reagir. A questão não é a pessoa reagir, a questão é a disfunção, é o exagero, é transbordar nessa reação e incomodar e atrapalhar a própria vida ou a vida das outras pessoas. Então, se você se identificou na maioria das coisas que eu falei, talvez você tenha um perfil mais reativo, ou se você identificou com alguém que você convive, talvez tenha aí um perfil mais reativo. Algumas dicas, o que a gente pode falar para essa pessoa para ajudar um pouquinho ela? Aumentar a autoconsciência, prestar atenção nos seus pensamentos, prestar atenção do que passa na sua própria cabeça, nos seus sentimentos, nas coisas que você está fazendo, prestar atenção, olha, eu fiz, eu reagi, eu bati, dei um murro na parede, dei um soco na mesa, levantei a voz, observar, assim, eu fiz isso, só nesse primeiro passo, só por autoconsciência, só para se auto-observar e perceber o que está fazendo. Observar também as situações que a pessoa tende a agir dessa forma mais reativa, identificar se tem alguma coisa em comum, se tem algum gatilho que é mais
né, o mais fácil aí de levantar esse comportamento. Segundo, aprender a lidar com crítica, aprender a ouvir crítica, perceber que às vezes é alguma coisa que ajuda. Se a pessoa estiver falando, criticando só na maldade, aprender também que ela está soltando a maldade porque ela tem maldade dentro dela, você não precisa absorver, você não precisa considerar que ela realmente está falando de você, ela está falando de pessoas aí que coincidentemente você, mas ela está falando bobagem. Então aprender a lidar com crítica é isso, aprender a filtrar, quando você pode usar a crítica ou quando a crítica é infundada, que você não precisa prestar atenção nela, não precisa considerar nem nada disso, não precisa levar para o lado pessoal. Né? Assumir a responsabilidade da sua vida, parar de culpar as outras pessoas pelos seus problemas, pelo que acontece de ruim, e assumir o controle da sua própria vida. Ah, mas foi porque a pessoa falou, foi porque ela fez, se ela não tivesse ido, se ela não tivesse acontecido, se ela não tivesse... Não dá para controlar os outros, mas você dá para se controlar e controlar o seu próprio comportamento, né? E eu vou dar algumas dicas, inclusive, que é um caminho da terapia também, que você vai ver que é bem legal. Mas antes disso, eu queria falar para você que o processo da pessoa se tornando menos reativa é gradual, exige tempo, esforço, mas a pessoa se trabalhando, ela consegue entrar num processo. Além dessas dicas aqui, tem uma outra que é o caminho que eu acho que é o mais legal. Isso aqui são dicas assim mais genéricas. Mas vamos entender, segundo a neurociência, como é que funciona o cérebro dessa pessoa reativa? Tem um sistema de alerta no cérebro de todo mundo, só que na pessoa reativa, ela entra em ação de forma muito mais rápida, muito mais intensa. Fica no tronco cerebral, na amígdala, na parte mais primitiva, digamos assim, do nosso cérebro, mais antiga em termos de evolução. O lobo frontal, pré-frontal foram acontecendo depois da evolução, então é mais antiga, é mais instintiva, mais animal. Nossa parte mais animal está no tronco cerebral e na amígdala. E nessas pessoas, ele entra em ação de uma forma muito mais intensa e de uma forma muito mais rápida que as outras pessoas. Diante de alguma coisa que pode ser real, aconteceu, alguém provocou essa pessoa, ou alguma coisa imaginária. Ou ela imaginou, pensou, acreditou que aconteceu, que foi feito, às vezes nada aconteceu, mas ela interpretou como, fez cara feia para mim, cruzou ali na minha frente porque queria passar na minha frente, coincidência, enfim, mesmo se a coisa aconteceu, se a pessoa imaginou, a reação é a mesma. O cérebro acredita se ela pensa, se ela tem esse conceito. O cérebro acredita e reage como se fosse verdade. E aí dispara uma série de reações fisiológicas, emocionais, que são aumento na frequência cardíaca e respiratória. Se você for botar aquele aparelho de ouvir coração, esqueci o nome, para a pessoa, ela tá com o coração acelerado, né? A respiração fica mais difícil, ela está no momento de luta ou fuga, ela está liberando adrenalina para todo lado e ela não vai conseguir se beneficiar dos hormônios positivos, só tem adrenalina no corpo dela. O sistema digestivo diminui porque luta ou fuga. Sistema digestivo trava, tensão muscular, a pessoa fica com o corpo mais tenso, rígido, porque a pessoa está se preparando, quando eu falei que é instintivo, que é animal, está se preparando para lutar, ou está se preparando para sair correndo. Às vezes a pessoa tem dor muscular, tem dor aqui, tem dor na perna, tem dor de tanto que travou os músculos dela. Aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, ativação do sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções, ansiedade, medo, frustração, fica tudo muito mais ali acontecendo, e reduz a atividade do córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio, do parar e pensar, do tentar entender o que está acontecendo, essa parte, né, reduz a atividade e a pessoa não consegue tomar decisões sensatas, serenas, interessantes, porque tá com a parte da parte mais primitiva aí a todo vapor. Agora, por quê? Por que essa pessoa ficou desse jeito? O que causa isso? Tem alguns fatores. Tem genética, tem estudos dizendo que tem uma pessoa muito reativa, pode ser que tenha outras pessoas na família também bastante reativa, mas é uma questão da gente observar se isso é ambiente, se é aprendido, se você convive com pessoas explodidas, você aprende essa resposta. Tem fatores neurobiológicos que são diferença na estrutura do cérebro mesmo, o cérebro
está ali, né, numa outra estrutura, numa outra, que leva a pessoa a ser mais explosiva. Mas eu acredito bastante que se a gente estudar como causa as situações de vivência, principalmente da infância, se a pessoa passou por abuso, se ela teve ausência de acolhimento, se ela não pegaram ela no colo quando precisou, não foi passado a informação de que, você não está sozinha, eu estou aqui, estamos juntos, eu vou te ajudar a se acalmar. Essa pessoa, ela passa para dentro dela mesma uma sensação de desamparo e de que ela precisa se defender sozinha e precisa se defender intensamente e de tudo. Então o mundo é muito perigoso para ela e ela não aprendeu, não percebeu que tinham pessoas significativas, importantes, que estavam ali para falar, não, eu tô aqui, vamos junto. Então ela se sente sozinha, então ela explode mesmo sozinha, porque ela tem esse impulso que foi desenvolvido lá desde muito pequenininha, de autodefesa. Consequências, esse comportamento impulsivo de agir sem pensar, de tomar decisão precipitada, né, não está nem aí, nem pensando o que pode acontecer de ruim, não consegue se comunicar, não consegue conversar, não consegue falar, já vai falando gritando, já vai sendo ríspido, vai sendo agressivo com as pessoas e impede que ela escute as outras pessoas, que a outra pessoa escute ela também. Não tem diálogo com uma pessoa que está exaltada, gritando e falando qualquer coisa. E aí relacionamentos acabam ficando bastante complicado. E problema de saúde mental, que uma coisa leva a outra leva a uma, e essa reatividade pode desenvolver ansiedade, depressão e outras questões psicológicas, psiquiátricas, né, para essa pessoa. O que fazer? Aqui é a parte legal. O que fazer? Você pode treinar o seu cérebro a ser menos reativo, né? E algumas estratégias que podem ajudar. A tal da meditação que eu falo sempre, que não precisa ser nada muito elaborado, só você parar quietinho num canto com você mesmo e deixar a sua atenção plena, atenção ao que está acontecendo, sem perceber muita coisa, sem deixar os pensamentos te tomarem. A terapia te ajuda. E buscar um apoio profissional em uma terapia, ela vai te ajudar a fazer uma parte que eu acho que é a fundamental, ponto principal agora desse vídeo. O que é legal para você fazer, para você administrar essa reatividade, para você sair dessa reatividade? Fazer perguntas. Porque, de certa forma, muitas vezes a terapia, ela vai muito por esse caminho. O profissional, ele vai te fazer perguntas abertas, perguntas que não tem resposta certa, não tem resposta errada, perguntas para você elaborar, para você puxar o seu racional. Quanto mais você puxar, se colocar a razão naquele momento, e quanto mais perto, mais rápido você fizer do momento da explosão, do momento aí da reação, de quando a pessoa é super reativa, mais ela vai se treinando, melhor ela vai ficando para baixar essa emoção e deixar a razão acontecer. Deixar o pensamento, a serenidade, a decisão de que eu vou fazer agora, porque eu estou fazendo. E que perguntas são essas que ela pode fazer? Qualquer pergunta, para começar, qualquer pergunta. Pergunta desde a mais básica, eu estou explodindo por quê? O que eu senti? Foi raiva, frustração, foi ódio, passou pela minha cabeça. Aí você pode questionar, mas a pessoa fez isso mesmo que você está pensando? E se ela tivesse falado para outra pessoa, você ia considerar também que seria essa afronta para você? E o que você pode fazer agora, daqui para frente, seu próximo passo, sua próxima atitude com relação a essa explosão que você acabou de ter? Qual que pode ser? Qualquer perguntas que a pessoa pode fazer, e ela pode fazer essa pergunta para ela mesma, no momento que ela está ali, maravilhoso se ela conseguir fazer isso consigo mesmo, ou pode ter alguém do lado que fazendo essas perguntas. Então, se você convive com um explosivo, com um reativo, com aquele que já vem com 1000 defesas, 1000 agressões na hora que acontece uma coisa que ele não gosta, se você ajudar essa pessoa, se você fizer perguntas para tirar essa pessoa do emocional e levar ela para a razão, começar ela a pensar, vai ajudar muito. E aí, dentro dessas perguntas que perguntas fazem, na terapia existe depende da abordagem que o psicólogo trabalhar, enfim, tem nomes diferentes, mas um dos nomes que eu usava quando eu trabalhava era o método socrático, que é uma sequência de perguntas para a pessoa ir descobrindo os próprios pensamentos, porque
muito difícil, muitas vezes, a pessoa ter contato com o próprio pensamento. Você pergunta para a pessoa, por que você fez isso? Ela fala, não sei. Mas por que você não sei? Se você continuar perguntando por quê, a pessoa vai explodir de novo. Ela vai falar, não sei, tem a menor ideia. Quando fui ver, já estava fazendo. Então, ajudar a pessoa na descoberta dos próprios pensamentos, nas crenças. Crenças é o que está por trás desse pensamento. Nem você pode pensar, essa pessoa debochou de mim. Mas qual é a crença que tem por trás desse pensamento? A crença de que pessoas debocham de mim, eu sou vítima de deboche das pessoas, ela tem essa crença. E então, trabalhar essa crença também, de onde que veio essa crença? O que te fez pensar isso? O que aconteceu em algum momento da sua vida? E aí o profissional vai fazendo perguntas abertas, perguntas sequenciais, perguntas que são muito bem elaboradas para a pessoa ir entrando nessa descoberta dos próprios pensamentos. E qual é a ideia? Explorar, questionar os pensamentos automáticos, que é identificar gatilho, o que disparou esse pensamento. Quando a pessoa, né, falou que não podia me atender agora, que eu explodi, qual foi o meu pensamento automático? Passou na minha cabeça que eu não sou ninguém, que ninguém me considera, ninguém me oferece respeito. Pode ser um dos pensamentos. Analisar a precisão desse pensamento. Ele é baseado em fatos. O fato da pessoa pedir para você esperar um pouquinho, ela realmente está desconsiderando você? Ou tem alternativas? Ou será que realmente a pessoa está ocupada agora e ela falaria isso para qualquer pessoa que chegasse aqui nesse momento? Não é nada específico, não é nada pessoal com relação a você que, né, não é você que merece menos atenção, porque a pessoa está ocupada mesmo. Então, considerar alternativas, flexibilizar o pensamento, que eu chamo, e isso a gente vai fazendo através de perguntas. E aí, como eu falei, examinar as crenças, o que está por baixo desse pensamento automático? O que você veio aprendendo ao longo da vida a seu respeito ou a respeito das pessoas, que tem aqueles pensamentos, crenças são aqueles pensamentos mais gerais, né? As pessoas não respeitam as outras, é geral demais. Tem pessoa que não respeita, tem pessoa que respeita. Se você tem essa crença, essa sensação, se você repete esse tipo de frase, significa que você está com uma crença que precisa, uma crença subjacente que precisa ser entendida. Avaliar a lógica, perguntar para você mesmo, é útil eu ter essa crença? Me ajuda em alguma coisa? Me ajuda a me defender? Me ajuda a identificar formas melhores de agir? De onde que vem essa crença? O que eu vivi? O que me falaram em algum momento da vida? Será que foram aqueles momentos que você ficava sozinho na sua casa, num canto, chorando, não vinha ninguém para falar nada com você, que te deu a impressão de que você não é nada, você é um zero, não tem ninguém aí para você? Será que foi isso? E avaliar as consequências, né? Como é que esse pensamento está influenciando as suas emoções? O que eles estão fazendo com a sua emoção? O que está fazendo, como está fazendo você reagir? Seus comportamentos, o que você está fazendo? Você está gritando, você está batendo na mesa, né? E como está a tua qualidade de vida com isso tudo? Como é que você está vivendo? Você está bem? Você está feliz com isso tudo? Ou você está mal? Você está sentindo que tua vida está indo para um lugar que você mesmo não está entendendo para onde está indo? E aí desenvolver novas crenças, novos pensamentos, né? O que seria mais saudável e mais verdadeiro para pensar nesse momento? Às vezes, algum entendimento do seu histórico. Você foi abandonado, bem dizer, quando criança, chorando quietinho no canto, porque tua mãe era muito ocupada, estava correndo pra caramba. Ou porque tua mãe aprendeu que era assim que tinha que fazer. Ela, às vezes, fazia isso de coração apertado, mas a mãe dela ensinou, a avó dela ensinou, e vai se repetindo aquela educação tradicional. E aí você chegou à conclusão, por exemplo, né? Tô dando um exemplo, tô dizendo que é tudo esse caso aqui não. Aí você, por exemplo, chegou nessa conclusão porque você não é ninguém, você não merece consideração das pessoas. E aí buscar evidências, o que prova esse meu pensamento? O que tem mais acontecido? Será que eu só tenho provas disso? Ou será que tem um monte de gente que me reconhece, me respeita, me considera? E eu é que não estou considerando essas pessoas, eu que não estou percebendo esse bando de gente legal que me acha muito bacana e tem dois que me trata mal e eu estou considerando que o mundo todo é representado por essas duas pessoas. Né? E ensaiar novas crenças. O que eu posso colocar no lugar disso aqui? O que é mais lógico de pensar? E fazendo isso, a pessoa vai tendo mais clareza nos padrões de comportamento e de pensamento dela. Ela vai ficando mais autoconsciente. Pensar sobre os seus pensamentos é o que a gente chama de metacognição. Você pensar sobre o que passa na tua cabeça. Esse metacognitivo é maravilhoso para você ser mais consciente e você sair desses automáticos, né?
questionar as crenças irracionais, aprender a construir um pensamento mais realista, mais construtivo, ter essa flexibilidade cognitiva, que é a flexibilidade de pensamento, do que passa na tua cabeça, de identificar o que acontece. Bom, pera lá, tá, me passou isso aqui pela cabeça no primeiro momento, mas tem outras formas de pensar também que poderiam ter alguma lógica? Pelo menos como hipótese, posso colocar mais hipóteses aqui nessa possibilidade? Isso deixa a pessoa bastante empoderada, porque ela tem controle dos pensamentos dela, dos sentimentos dela, ela começa a perceber que ela consegue administrar o que acontece dentro da cabeça dela, do corpo dela, do sentimento dela. Isso dá um empoderamento da própria pessoa, de falar, opa, pera lá, minha vida ela pode ir para um caminho que eu estou escolhendo, não estou sendo mais refém, né, do que acontece, eu estou tendo consciência de mim mesma e decidindo para que lado o meu emocional vai. E aí a pessoa muda comportamentalmente também, ela passa a fazer coisas diferentes. Ao invés dela reagir, gritar no trânsito, ela vai falar, ah, meu Deus do céu, essa pessoa não sabe dirigir tão bem, tá, vamos embora, vamos ficar longe dela e seguimos em frente. O que é bem diferente de sair do carro e gritar e lá brigar no meio do trânsito, que a gente não sabe o que pode acontecer fazendo um negócio desse, né? Então é isso. Falamos bastante de pessoas reativas. O que você acha? Você é reativo? Você conhece pessoas que têm esse comportamento reativo, que te explode, que faz coisas que, né? Você já percebeu que se você for por esse caminho de fazer perguntas, consegue sair da... Às vezes tem pessoas que percebem que se acalmou através de perguntas sem identificar muito bem que foi isso que aconteceu. Por exemplo, uma pessoa que chega muito nervosa numa delegacia, muito, né, que aconteceu, ela chegou lá para dar queixa, na hora que ela senta, a pessoa começa a fazer pergunta, mas o que aconteceu? Mas quando é que foi? Que horário? Que local? Que vai fazendo a pessoa ir para o concreto, né, e sair da emoção dela, e ela vai se acalmando enquanto ela está contando, relatando o que aconteceu. E ela acha que foi só o tempo. Não foi o tempo, foram as perguntas que ajudou ela a colocar ela no racional. Ou às vezes aconteceu alguma coisa na rua, né, que você chega em casa transtornado, as pessoas de casa começam a perguntar, mas o que aconteceu, como é que foi, mas quem era, como era essa pessoa? Aí você começa a falar e percebe também, e de novo acha que, não, porque agora eu estou no segundo momento, agora eu já sei. Não, foram as perguntas que foram fazendo o teu racional funcionar. Você sente isso? Já aconteceu com você? Me conta nos comentários, coloca aqui. Não esquece de deixar um like no vídeo. Obrigada por me assistir.